De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho de volta às aulas, aqui na companhia do secretário municipal de Educação, Vitor. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Acho que esse é um momento importante, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação à volta às aulas. Então, estamos aqui para poder dialogar, né? As pessoas podem mandar os questionamentos para a gente poder responder, esclarecer aí as dúvidas da população nesse período, né, que antecede a volta às aulas. Eu já de imediato, né, adianto que as aulas na rede municipal, elas voltam dia 6 de fevereiro. Nossas escolas retomaram ontem as atividades, nós estamos nesse processo, né, de agora receber os nomes, receber os pedidos, as solicitações, mas as aulas no dia 6 retomam e a gente espera até lá, né, já ter tudo muito mais bem organizado para poder iniciar o ano letivo com bastante tranquilidade, que tenhamos um ano bastante produtivo, né, e que as crianças estejam matriculadas nas unidades mais próximas à sua residência, né, garantindo assim um conforto para as famílias também. Uhum. E normalmente nesse período a gente tem aquela questão prática, né, que os alunos que já estão em determinada unidade escolar, né, tradicionalmente refazem a matrícula, uma rematrícula, etc. Mas o que dá um certo embróliozinho é quem está começando, quem transferiu, ou seja, né, essa organização aí das transferências e de novas matrículas. É isso, esse é o nosso grande processo complexo agora desse início de ano, que é acertar essas situações que são mais pontuais. A gente precisa lembrar que a maior parte dos alunos já está tudo certo, eles estão matriculados nas escolas, ou né, porque foram rematriculados e vão continuar, né, em continuidade. A nossa questão são aqueles, primeiro, que estão ingressando nas unidades, saíram de uma pré-escola e vão para o primeiro ano, ou aqueles que saíram do quinto e vão para o sexto ano, né? Desde o ano passado a gente já divulgou as listas, né, daqueles que iam do pré para os primeiros anos, então as famílias já tiveram conhecimento para onde foram. Tivemos casos pontuais de que a criança não migrou para a escola nenhuma. Isso foi um problema de sistema, porque às vezes o sistema não identificou a geolocalização e aí ele está sem matrícula, ele continua matriculado na mesma escola, embora aquela escola não atenda aquela determinada etapa. Então, nesses casos, a família pode procurar diretamente a unidade escolar. Olha, estou sem matrícula em lugar nenhum. Né? Procura a unidade escolar mais próxima da sua residência ou procura a Secretaria Municipal de Educação. Então, esse é um fato, né? Crianças estão sem matrículas ainda. Crianças que vão ingressar na pré-escola. Nós fizemos chamamento ano passado, né? Divulgamos bastante para procurar as escolas e tudo mais. Mas alguns pais, infelizmente, não procuraram naquela época. Também pode procurar diretamente a escola. Esses aqui, eu estou falando aqueles que estão sem matrícula, né? Não estão matriculados em lugar nenhum ainda. E a outra situação é aqueles que foram matriculados em uma escola, mas estão descontentes com a escola que foi encaminhada. Então, primeiro eu vou fazer um esclarecimento como que funciona isso. A família, quando faz a matrícula, ela leva o comprovante de endereço e ali consta o endereço que é cadastrado dentro de um sistema. Quando chega em agosto, nós avisamos os pais dos alunos dos quintos anos. Olha, precisa levar o endereço atualizado para poder acertar aqui o endereço, né, e depois fazer a geolocalização. Acontece que é um sistema e o sistema também tem falhas, né? E outra coisa, né? O pai também tem que fazer a indicação lá nesse momento que ele atualiza o endereço, se ele quer ou não período integral. Essa é uma opção das famílias. Ah, mas vai cair em escola tal, escola tal. Nós não sabemos, mas é a opção pelo período integral, podendo cair em cada escola. E aí, nesse processo, né, o sistema vai rodando e ele vai matriculando os alunos de acordo com a capacidade da escola. Nós temos um problema bastante sério hoje na rede municipal, que é o Esther Viana para sexto ano. Muitos pais, ontem a gente tiver mais de 25 pais que procuraram a escola que querem colocar os alunos do sexto ano no Esther Viana. Nós não temos essa capacidade, precisaria ter uma nova sala de aula para poder atender 25 alunos, né? Não conseguimos redistribuir esses alunos. Então, o que acontece? Os alunos, por exemplo, do Braga Morato, ou que moram naquele setor, eles são distribuídos entre o Esther Viana e o Antônio Augusto. E aí agora o pai não quer muitas vezes o Antônio Augusto, ou não quer o Esther Viana, também pode acontecer, né? E quer trocar de escola. Qual que é a orientação? Procurar a escola. Faz o cadastro na escola, deixa os dados e nós vamos atender aqueles que moram mais próximo, de acordo com a disponibilidade de vaga. E, infelizmente, nem todos os alunos vão conseguir estudar naquela escola. É a situação também que está acontecendo aqui, para ser bastante claro, né, com a população, com relação à Escola Maria Virgínia, que já é uma escola estadual. Muitos pais querem a vaga no Maria Virgínia, eu tenho recebido várias ligações, muitas pessoas me procuram que não estão conseguindo a vaga lá, mas é esse processo, a escola tem uma capacidade, atendeu aqueles alunos, primeiro que já estavam matriculados, foram rematriculados,
e os novos foi de acordo com o endereço. Que o sistema tem falha, acontece mesmo. Muitas vezes eu identifico e falo, olha, mas essa criança morava tão perto da escola e foi para outra, né? A gente encaminha solicitações para a diretoria de ensino, para que eles possam resolver, ou quando é na rede municipal, nós tentamos também resolver e atender sempre aqueles que moram mais próximo. Mas o caminho para a família agora, neste momento, é justamente procurar a escola, né? O sistema está travado para fazer a matrícula no sistema, nós não conseguimos fazer, vai deixar os nomes. Na semana que vem, na rede municipal, os diretores retornam das suas férias, nós vamos analisar caso a caso e chamar para fazer as matrículas. Quando inicia o ano, esse processo, a gente já está trabalhando isso há bastante tempo, quando inicia o ano, 95%, 96%, 97% das crianças já estão tudo definido. É apenas um pequeno percentual que já está matriculado e nem sempre na escola que está desejando. Mas todos os alunos, é obrigação do Estado garantir vaga para todas as crianças e todos terão vaga nas escolas, sim. Perfeito. Quando você coloca, né, da questão da atualização de endereço, etc., é o que a Maria Virgínia pergunta aqui, não é? Justamente dessa problemática, né, de que muitas vezes as pessoas não relatam que se mudaram, enfim, né? E ela pergunta isso, olha, a família mudou durante o ano, é possível realocar em outra escola? Sim, sim. Acontece, quem fez para mim em agosto e depois em setembro a família mudou de endereço. Pode acontecer, né? Mas sempre que a família mudar de endereço, é fundamental, independente da época do ano, que ele vai lá e atualiza o endereço. Mesmo agora, né? Olha, eu estou matriculado em uma escola, e quem pode fazer a atualização do endereço é a escola na qual o aluno está matriculado. Por exemplo, se o aluno está matriculado em uma escola estadual, eu, na Secretaria de Educação, não consigo alterar o endereço, porque eu não tenho acesso à matrícula para editar a matrícula do aluno. Então, ele tem que procurar a escola, em qualquer época do ano, e atualizar o endereço, sempre de atualização do endereço. Isso acontece também. Muitos pedidos de transferência agora são por conta disso, né? Olha, eu mudei de endereço, eu morava em tal bairro, agora eu mudei para outro. É sempre procurar a escola neste momento para solicitar a transferência, né, de uma vaga de uma escola para outra. As nossas escolas estão orientadas a receber as famílias, a anotar os dados, pegar todas as informações e na semana que vem nós vamos dar uma devolutiva para essas famílias, né, matriculando quem nós conseguimos matricular, realocando para outra escola que a gente não conseguir atender em uma determinada série. É o processo que a gente faz. Mas é fundamental e é importante a pergunta dela por conta disso. Não é só em agosto, né? Embora eu tenha falado que em agosto a gente solicita para todo mundo. Mas em qualquer época do ano que a família mudar de endereço, é importante colocar o endereço correto. Acontecem situações, né? E a gente sabe porque os pais, inclusive, às vezes confessam para nós, olha, eu peguei o endereço da minha mãe, da minha tia e coloquei na escola para tentar a vaga em tal unidade. E depois não consegui. E agora tem que voltar, porque vai ficar muito distante, porque o sistema realocou para outra escola que ficou muito distante. Isso também acontece, né? A gente pede, né, para que as famílias levem os endereços reais para as escolas, porque mesmo quando a gente faz inscrição de creche, mas a fulana mora de um lado da cidade e estuda lá. Nós, infelizmente, se o endereço está no nome da pessoa, né, o nome completo da pessoa naquele endereço, nós não temos condições de verificar se a pessoa mora ou não mora naquele endereço. A gente não tem equipe para isso, a gente não tem tempo hábil para isso. Então é importante. Um comprovante em tese. A gente entende que está tudo certo. Então muitas vezes acaba não conseguindo também a vaga, nem na escola próxima da residência, porque tentou mudar o endereço, alterar o endereço e não foi atendido. Então a gente a gente tenta ser o máximo coerente possível, matricular sempre as crianças próximas à residência, mas acontecem situações mesmo. Às vezes problema de sistema, às vezes o endereço que não é o endereço correto que foi encaminhado ali, às vezes um cadastro errado. Essas situações podem acontecer porque são falhas humanas que acontecem. Mas a gente está também para sempre buscar atender todas as famílias, né, e atender o máximo de pessoas possíveis para que elas possam estudar na escola próxima à sua residência. É diferente de falar assim, nós vamos tentar trabalhar para atender todo mundo onde a pessoa quer. Não é essa a política, né? Porque às vezes eu quero numa unidade, mas essa unidade está distante da minha casa. Então a gente trabalha sempre com essa perspectiva de atender a pessoa próxima à residência. Outra coisa também que a gente muitas vezes não consegue garantir é a questão de horário. Eu queria estudar de manhã, eu queria estudar à tarde. A gente tem uma capacidade de alunos que cabe numa sala de aula. Nós matriculamos na rede municipal cerca de 25 alunos. Nós tivemos uma etapa da história que estudava 42 alunos numa sala. Mas isso a gente sabe que não é
benéfico para a criança, não é benéfico para o aprendizado. A gente trabalha, porque a gente sabe que o número de alunos por sala é uma condição importante para que os alunos aprendam, para que o professor consiga desenvolver um bom trabalho. Então, a gente tem limites, inclusive estabelecidos em lei, da quantidade de aluno por sala. Então, se naquela sala da manhã já estava com 25 alunos, às vezes uma família ou outra quer trocar entre si, a gente fala, ó, um quer ir para tarde, um quer para amanhã, a gente vai fazer as trocas, obviamente, mas nem sempre é possível também atender no período que a família deseja. A gente tem que ser muito claro com relação a isso, a gente busca sempre atender o máximo possível as pessoas, mas desde que isso não afete também o número de alunos por sala e, de uma certa forma, a qualidade do próprio ensino que a escola oferece. Perfeito. Também participação dos espectadores aqui. O César questionando a questão de segurança com a volta às aulas. Né? A gente teve aí a questão de uma discussão muito intensa depois de alguns atentados aqui no país, né? E também boatos aqui na cidade. Né? Como é que está se planejando isso? Essa foi uma situação que nós nos deparamos o ano passado, né? Em abril do ano passado, para ser mais específico, né? Que nós tivemos boatos do país inteiro, né? Fake news que rolaram no país inteiro. Desde então, isso alertou o próprio governo federal para tomar medidas mais severas com relação a isso, de controle e punição, né? Inclusive, foi publicada na segunda-feira, né? Uma lei que tornou mais rígido tanto os casos de punição com relação a bullying nas escolas, né? Então a lei se tornou mais severa com relação a isso, mas as nossas escolas, elas estão, a gente sempre procurou se preparar o máximo possível para isso, né? Nós colocamos concertinas em várias escolas, câmeras de segurança, fizemos orientação às nossas equipes, né? Trabalho em conjunto com a Polícia Militar naquela época, com orientação aos diretores, depois orientação aos funcionários. Tomamos algumas medidas em algumas unidades de impedir que os pais acessassem a escola, porque era bastante comum, né, as famílias irem buscar as crianças dentro da própria unidade. A gente foi tomando algumas cautelas com relação a isso. Vamos redobrar agora, certamente, os cuidados nesse início de ano, retomar essas orientações, que elas são sempre fundamentais. A gente não precisa, não pode só, né, como o espectador coloca muito bem, né, a gente pode só pensar nisso no momento que acontece, né? É uma situação que a gente precisa tá atento o ano todo, né? Sempre reforçar com as nossas equipes isso. Todas as nossas unidades hoje, elas dispõem de câmera de monitoramento, né? A gente tem feito esse trabalho desde o ano passado, intensificando, e vamos voltar agora intensificando isso também para a gente poder, né, impedir. Mas sempre lembrando, né, que muitas vezes até fui criticado naquela época, você está muito calmo, porque de fato eram apenas boatos, mentiras que foram propagadas de forma criminosa, porque para mim isso é um crime, né, fake news é crime, a gente sabe que é crime, e alardearam toda a comunidade, né, criando pânico nas famílias, né, nos alunos, enfim, trazendo um problema muito sério, inclusive para a frequência dos alunos durante algumas semanas, né. Mas a gente sabe que com o combate mais específico da parte da inteligência da polícia em relação a isso, a gente também minimiza esses problemas na nossa cidade, em todo o país. Ana Cláudia pontuando uma coisa que é importante aqui, né? Nós estamos falando de educação municipal, né? As escolas estaduais, as escolas particulares têm aí o seu calendário próprio e as suas ações características. É isso, então, as minhas informações é que elas se pautam mas na rede municipal. Com relação à rede estadual, a gente sabe que as aulas voltam dia 15 de fevereiro, né, depois do carnaval. A rede municipal, como eu disse, no dia 6. E as escolas privadas têm o seu próprio calendário. Algumas já voltam agora mesmo em janeiro, né? Algumas escolas já estão retomando a partir da própria semana que vem, algumas escolas, né, particulares, a gente tem conhecimento, mas aí cada unidade privada tem as suas próprias regras e o seu próprio calendário. O que a gente sabe é que toda unidade escolar ela tem que garantir os 200 dias letivos, né, para todos os estudantes e a carga horária, que é no mínimo de 4 horas diárias. Perfeito. Retomando a questão que a gente falava no último bloco da segurança, né? Clarice falando uma coisa que inclusive a gente comentou aqui durante o intervalo, que essa legislação anti-bullying, de certa forma, ela também é um preventivo. Isso, a gente comentou isso, né, Luciano, na hora do intervalo, e eu falei, olha, eu precisava ter falado da questão da preventiva, né? Porque acho que isso é um papel muito importante que a gente entende, né, para a segurança nas escolas. E desde o ano passado, a rede municipal tem uma parceria com a Unesp de Araraquara, com um grupo chamado GPEM, Grupo de Estudos em Pesquisa e Educação Moral. É um grupo referência, inclusive as professoras participam de audiências no próprio Senado Federal
para poder, inclusive, contribuir com essas legislações que são criadas depois, né? E esse grupo tem apoiado muito o nosso trabalho com relação à formação dos professores, para justamente trabalhar essas questões de bullying, né? Porque a gente tem visto que boa parte dos casos que aconteceram, esses episódios que são catastróficos, né? Violentos, de violência extrema, né? Eles têm, lá no passado, um histórico de bullying, né? Que alguém foi lá, sofreu bullying e depois quer se vingar disso, né? A maior parte dos casos demonstram dessa forma. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão nas nossas escolas. Nós vamos agora fazer aquisição de livros, de mais materiais para trabalhar justamente esse ponto, né, de forma preventiva, tanto com as nossas crianças quanto com os nossos adolescentes. O programa começou em agosto do ano passado, ele já teve um semestre de formação para os professores. Agora, no planejamento, nós retomamos as atividades com os professores no dia 1º de fevereiro. Nós teremos novas formações sobre isso, né, novas ações nesse sentido, para a gente poder, de fato, fazer um trabalho preventivo, que a escola seja um espaço acolhedor, né, da nossa parte, a gente possa acolher bem as crianças, mas que as crianças também aprendam valores importantes, principalmente um que é fundamental, que é o respeito. Respeito a si, respeito ao outro. Se a gente conseguir cultivar, de fato, esse valor, nós temos uma ótima convivência na escola, um espaço tranquilo, entre professores e alunos, entre os próprios alunos, evitando casos de violência ou de conflitos, né, que se agravam, né? Porque o conflito a gente sabe que ele é inerente, né? A gente diverge de muita coisa, né? Mas a gente tem que saber lidar com o conflito de forma pacífica, de forma responsável, mas sobretudo com respeito. Perfeito. A gente teve aí, né, uma questão de uma legislação, né, aprovada na Câmara de contratação de seguranças, etc., que acabou não se cumprindo por uma questão legal, mas também a questão de psicólogo e assistente social, né, de tentar incrementar um pouquinho mais isso na rede, que também faz uma ação preventiva muito boa. Sim, nós fizemos a contratação de uma assistente social, né, e de uma psicóloga, né, foram 2 psicólogos, um acabou saindo agora, que nos apoiam muito nesse trabalho preventivo, né? Tanto com relação à questão da convivência, mas também com relação ao fluxo escolar, né? A nossa assistente social, a Letícia, que começou logo após a aprovação dessa legislação, ela fez um trabalho muito importante, né, e que contribuiu para a redução da evasão escolar este ano. A gente fez um trabalho muito intenso, tanto para melhorar a frequência escolar, que é um ponto fundamental. Não dá para a gente pensar que a criança vai aprender se ela não estiver na escola. A gente teve a pandemia que demonstrou muito bem como que o ensino remoto já é difícil. Imagina o ensino que não acontece quando o aluno não vai na escola, né? Então, a gente sabe que o aluno estar na escola é o ponto principal para que ele possa aprender, para que o professor possa ensiná-lo. Então, fez um trabalho importantíssimo nesse aspecto, tanto de redução do número de faltas, como também o combate à evasão e também todo esse trabalho articulado que a gente tem de convivência ética na escola, que nós já falamos, né, que tem contribuído bastante para melhorar o nosso ambiente escolar e o clima escolar. Voltando aí na questão da volta às aulas, não é? Giovana perguntando a respeito, a gente falou das escolas, das creches, não é? Isso. Como é que está essa questão e também se alguém, né, tiver com problemática aí de matrícula ou que não fez, etc., como proceder? Tá, vamos lá. Então, as creches também voltam no mesmo dia 6 de fevereiro, né? A gente vai retomar no dia 6. A gente vai ter uma semana de aula praticamente, depois nós vamos ter a parada do carnaval e as aulas retomam no dia 15, né? Normalmente. Nas creches, nós fizemos um período de inscrição no ano passado, de setembro a outubro. Muitas famílias não fizeram a inscrição naquele momento, ou porque não precisavam, ou porque por algum motivo não procuraram a Secretaria Municipal de Educação. As inscrições para as creches reabrem dia 24, então na semana que vem pode procurar a Secretaria Municipal de Educação das 7 da manhã até as 16 horas para fazer inscrição para a creche, para aqueles que ainda não fizeram. Quem já está matriculado, quem já está tudo certo, né, só depois aguardar o retorno às aulas de forma presencial. Quem não fez inscrição, né, no momento do ano passado, precisa procurar a Secretaria Municipal de Educação agora, a partir da semana que vem, dia 24. As inscrições não fecham, elas ficam abertas o ano todo. Mas a gente sabe que quanto antes procurar, mais fácil é de conseguir a vaga. Não esconde de ninguém que ainda nós temos fila de espera para a creche, né? Muitas famílias aguardam na fila de espera, a gente tenta atender o máximo de crianças possíveis, mas infelizmente não tem disponibilidade de vaga para todo mundo. Mas então, quanto antes fizer a inscrição, mais fácil é. Então, vou repetir aqui, é das 7 às 4 da tarde. Precisa levar as cópias da certidão de nascimento da criança,
o comprovante de residência e o comprovante de trabalho. Ah, mas a creche não é apenas para a mãe que trabalha. Não é mesmo. Né? Muitas falam assim, mas a mãe nem trabalha e o filho está na creche. A creche é para a criança, não é para a mãe. Mas num contexto em que nós não temos vaga para todo mundo, a gente não consegue atender todo mundo, quem que nós vamos priorizar? Nós vamos priorizar as mães que trabalham. As mães que muitas vezes não têm com quem deixar o seu filho, né? E quando a mãe não trabalha, ela tem essa condição de cuidar do seu filho em casa. Então, por isso que é importante o comprovante de residência por essa situação, porque infelizmente nós não conseguimos atender a todos, né? Então, é um critério que acaba sendo aí um meio de nós atendermos quem mais precisa neste período. Muito bom. Também quando a gente fala aí, né, relacionado à questão das creches, vale a mesma política, né? Geolocalização, creche próxima à casa, ou próxima ao trabalho dos pais, que também acaba sendo uma opção aí para conseguir aí dar mais comodidade a todo mundo. Isso, quando a família vai fazer inscrição para a creche, ela coloca também duas opções de unidade, né? Às vezes muitas vezes, como as nossas creches, o horário é até às 16 horas, é a avó que precisa pegar a criança, então ela coloca o endereço da avó, né? Tem toda essa dinâmica familiar também que a gente respeita, né? E procura atender da melhor maneira. Mas a família coloca duas opções de endereço. A gente sempre procura pautar isso, né, na hora de fazer o processo de seleção, atender as famílias mais próximas da sua residência. Algumas situações, a família opta por unidades que atendem até às 17 horas, porque a gente tem as nossas conveniadas que atendem até às 17 horas, né? Então, o Campinho da Paz, o Cantinho do Futuro, a Creche Menino Jesus, atendem um horário mais estendido. Então, às vezes a pessoa mora longe, mas ela opta por essa unidade justamente por conta do horário de atendimento. E a gente também procura respeitar. Sempre que a gente tem vaga, a gente não esconde vaga de ninguém, a gente atende o máximo de crianças possíveis. É claro que a gente não consegue atender a todos. A gente tem uma demanda muito grande por algumas unidades e a gente vai tentando sempre remanejar para outras quando é possível. A gente tem vaga disponível naquela idade, né, para aquela criança. Também com relação ao preparo, né, da estrutura aí das escolas e das creches para a volta às aulas, né? A gente sabe que o período de recesso também é utilizado para isso, né, Vitor? Para organizar toda a estrutura. Isso, a gente sabe, a população passa perto das creches e vê, o mato está muito alto, né? Isso tá mesmo, né? A gente também circula pela cidade, vou nas unidades, mas a gente também não adianta a gente fazer a limpeza agora, porque daqui 15 dias o mato vai estar todo alto novamente. É porque a gente está em período de chuva. Em período de chuva, o calor excessivo também, as plantas se desenvolvem mais, então a gente já tem um cronograma junto com a Secretaria de Obras, né? A partir de uma data que eles vão começar a fazer a limpeza das unidades para que quando os alunos voltarem às aulas, todos os espaços já estejam com o mato adequado, né? Então, essa é uma primeira etapa. Instalação de ventiladores, equipamentos, alguma pintura ou outra, a gente também tem acionado o Departamento de Obras para fazer alguns reparos, né, também, para a gente começar com as escolas de forma bem organizada. Felizmente, nos últimos anos, as escolas têm feito esse trabalho ao longo do ano. Então, a gente não precisa apenas no período de férias para poder fazer tudo isso, né? As escolas terminaram funcionando em quase tudo normalmente. Um detalhe ou outro a gente já acionou para fazer as correções, as contratações, mas as escolas vão retomar aí suas atividades plenamente no dia 6, né? Muito bem organizadas, com os materiais, né? Com as equipes aí já, os professores contratados, né? Nós temos algumas contratações ainda a serem feitas, né? Hoje, saiu o resultado do processo seletivo, então nós vamos já fazer a convocação de alguns professores para salas que ainda estão sem, mas a Secretaria tem trabalhado bastante nesse período para poder garantir, né, todas as condições adequadas ao retorno às aulas presenciais, incluindo aí como é a questão da telespectadora, que é a questão da manutenção dos prédios. Mas, de fato, mas o secretário está falando que vai arrumar mesmo, porque, de fato, agora a limpeza do mato para nós não vai ter muita eficiência, né? Porque depois nós vamos ter que refazer esse trabalho novamente. A cidade é muito grande, as equipes estão trabalhando em outras áreas, mas há um cronograma já estabelecido, um acordo estabelecido com os responsáveis do setor para poder fazer a limpeza antes que as aulas se tornem. Sem dúvida. Né? E a gente está falando aí de limpeza como uma ação, né, que é feita todo ano, que está dentro do calendário, que está dentro da dinâmica, mas muitas vezes também se usa para pequenos reparos nesse momento, né, para a organização da estrutura,
professora, não é? A gente sabe que período de férias é férias para os alunos, né? Para a equipe que administra, nem sempre. Agora os nossos funcionários estão nas escolas, né? Alguns já retornaram por conta dessa questão das matrículas, as secretárias já voltaram. Depois nós temos o retorno dos serventes escolares, que tem que fazer a limpeza de cortina, de vitrôs, aquela limpeza mais pesada, né? Que nem sempre durante o ano é possível fazer, porque a dinâmica é muito intensa das nossas escolas, né? Nós teremos depois a volta dos cozinheiros com as formações, né? As orientações para os preparos, né? Nós já temos toda a parte da merenda licitada, transporte contratado, enfim, toda essa dinâmica que antecede as aulas, as coisas estão caminhando, né, de forma muito bem, né? Então a gente fica muito tranquilo para ter um retorno às aulas condizente, né, com o direito que as crianças têm, né, e com o dever também do Estado, do poder público em garantir uma educação de qualidade. A Matilde parabenizando pelo trabalho e colocando essa questão, né, todo ano do carnaval, né, que volta e engrena, mas tem uma pausa, né? Por um lado é até bom que se testa ou se tem alguma problemática lá para ajustar, tem um respirinho aí, né? Por outro, quebra um pouquinho o ritmo. Vai ser uma semana de acolhimento às crianças, de recepção às crianças. As crianças vão voltar com novos professores, nas creches com adaptação, porque a criança ficou muito tempo de férias, né? Às vezes é a primeira vez que está indo para a unidade. Então vai ser uma semana mais de acolhimento mesmo para as crianças, né? Porque depois já, como falar, tem um carnaval que esse ano coincidiu de ser bem no início do ano e depois a gente retoma com força total no dia 15, né? Então a gente vai preparar a primeira semana para ser mais esse caráter receptivo aos alunos, mais acolhedor, para conhecer os professores, para fazer os primeiros diagnósticos, né, da situação das crianças, como elas estão, para ver o perfil um pouco da sala, né, como que está o nível ali da aprendizagem das crianças. Mas a gente tem que cumprir os 200 dias letivos. Embora esse ano, né, vai ser um ano com pouquíssimos feriados, né, a gente tem assim, um calendário bem apertado. A gente tem que ter 100 dias no primeiro semestre e 100 dias no segundo semestre. Então, se a gente deixa para começar só depois, às vezes tem que colocar aula de sábado, a gente tem que fazer outras ações aí para poder garantir os 200 dias. Então, a gente, né, já vai estar pronto, né? A gente vai ter que ter 3 dias de planejamento, 1, 2 e 5 é planejamento, que é uma segunda-feira, por isso que a gente não vai conseguir começar as aulas na segunda, porque a gente precisa ter formação para os professores, orientações, as escolas têm que definir as suas diretrizes de atendimento para o ano, o que vai gastar de recurso, né, quais são as prioridades. Eu lembro que os pais no final do ano, em dezembro, eles fazem uma avaliação da escola. E a gente não teve tempo ainda de ver essa avaliação. Então, a gente devolve essa avaliação para as escolas, para que elas possam refletir também, a partir da opinião dos pais, né, o que a gente precisa melhorar para poder definir as ações. Então, por isso é necessário os 3 dias de planejamento. E a gente volta no dia 6, né, com esse acolhimento às nossas crianças. E depois do Carnaval, retomamos sim aí com todo o nosso cronograma, com todo o nosso currículo em andamento. Muito bom. A Nádia aqui perguntando a respeito da questão dos uniformes, né, Vitor? Estão sendo distribuídos aí. Como é que fica agora nessa questão no começo do ano letivo? Importantíssimo, né? A questão da Nádia. Nós fizemos a distribuição dos uniformes para os nossos alunos no segundo semestre, né, de 2023. Né? A gente começou em setembro a distribuição dos uniformes. Nós fizemos a licitação de contratação de uma nova empresa para produzir os uniformes, mas a licitação ainda não está concluída, né? Ainda nós estamos na fase aguardando um atestado de uma empresa e a gente tem as amostras, né? Tem a análise das amostras para poder ver se o uniforme é bom, para poder depois fazer a aquisição. Então nós estamos nessa fase de amostra e das empresas entregarem os laudos, isso termina na segunda-feira. Aí nós temos que fazer o contrato e fazer o pedido. Nós não vamos conseguir entregar os novos uniformes tão no início do ano. A previsão é para poder entregar a partir de abril os novos uniformes. Quem já recebeu o uniforme o ano passado pode continuar utilizando o mesmo uniforme, né? Pode comprar o uniforme da própria escola. As escolas também mantiveram seus uniformes, então as famílias que quiserem adquirir os uniformes têm as nossas confecções aqui em Batatais que produzem, mas a partir de abril nós vamos entregar o uniforme de verão, que vai ser o short e saia para as meninas e as camisetas. E depois, isso nós vamos fazer diferente, provavelmente em maio nós vamos entregar o abrigo, a blusa de frio e a calça, justamente para não atrasar tanto mais, né, essa entrega desses uniformes. O que nós vamos entregar, que já foi feito o pedido, já está em confecção, são os tênis. Nós já contratamos, né, a empresa que ganhou a licitação, a empresa Pé com Pé.
Nós fizemos o pedido dia 15, né? Segunda-feira já foi feito o pedido dos tênis. Então, os pais que preencheram lá no final do ano, na última reunião do ano, a numeração do tênis, provavelmente já em março vão começar a receber as primeiras unidades dos tênis, tá? Então, a gente vai entregar primeiro o tênis esse ano, depois o uniforme escolar, por conta dessa dinâmica de contratação e de licitação que nós somos obrigados a fazer. Não é um processo fácil, a gente começou esse processo em outubro do ano passado, né? E ele infelizmente não se concluiu porque são muitas empresas que acabam competindo, uma entra com recurso contra a outra, a gente já está na quarta empresa, a primeira que ganhou não teve documentação, a segunda também não tinha, a terceira nós classificamos, já está na quarta empresa que nós chamamos, porque além da empresa cumprir as suas obrigações documentais, ela tem que entregar um produto de qualidade, né? Porque a gente também tem um descritivo, um uniforme. Então, se um uniforme não está de qualidade, a gente recusa e chama a próxima. Então, por isso que é um processo lento, que acaba demorando um pouco mais. A Rose colocando uma questão aqui, né, que já tinha sido comentada, de se vai nesse ano começar a haver uma identificação da escola também, além do uniforme geral, ou ainda não? Não virá, né? A gente já fizemos esse estudo em vários outros municípios, né? Nenhuma dos editais, eles conseguem atender a essa demanda específica, até porque o aluno pode transferir de uma unidade para outra ao longo do ano. O uniforme é um uniforme padrão da rede, né? A gente não consegue ter esse detalhe da confecção, porque de fato isso também encarece muito o produto. Não é um investimento barato, né? É um investimento de mais de R$1 milhão em uniformes. Os tênis agora são mais de R$500 mil também. Nós vamos entregar tênis e vocês vão ver a qualidade do tênis, são tênis muito bons, né? Então é um investimento muito alto e isso encareceria ainda mais os uniformes. E a única situação que teria que ser uma confecção daqui da cidade que pudesse fazer isso. Geralmente as confecções que ganham essas licitações são de longe. A última, por exemplo, foi de Santa Catarina que ganhou essa licitação. Nós não conseguimos esse nível ainda de identificação de escola. É o uniforme da rede municipal, é o mesmo modelo, vai ser o mesmo modelo que nós utilizamos no ano passado, entregamos, vamos entregar novamente agora em 2024. Muito bom. E como você colocou aqui, a Vera, então o aluno pode usar tanto o uniforme que foi distribuído, como aquele identificado da escola que é feito na confecção. Esses uniformes continuam valendo? Sim, continuam valendo. Os pais não precisam se preocupar com isso, porque às vezes os pais compraram. Os uniformes das escolas também são bonitos, tem essa questão da identificação da unidade. A gente sempre sabe que o uniforme é uma questão complementar, né? A rede também, Luciano, só aproveitar aqui a questão, nós vamos entregar o material escolar também para os alunos. A gente, desde o primeiro ano da gestão do prefeito Juninho, a gente tem entregue materiais escolares para os nossos estudantes e nós vamos fazer também a entrega novamente este ano do material escolar para os nossos alunos também da rede municipal. Muito bom. É bacana também destacar que alguns pais, e a Rosângela coloca isso aqui também, né, tem o hábito disso, né, de trocar, né, de oferecer, olha, porque às vezes o uniforme está bonitinho, está inteiro, só não serve mais, né, a criança cresce, né, de disponibilizar, inclusive, às vezes até para a própria unidade, para ceder para outra criança. Isso, nós tivemos, como a gente entregou o uniforme bem no final do ano, isso aconteceu muito, né, por exemplo, blusa de frio, calor excessivo que nós vivemos no segundo semestre, raramente alguém utilizou a blusa de frio, então às vezes a blusa está lá. E aí o aluno saiu da rede municipal e foi para uma rede estadual. Se a escola provavelmente não vai ter importância, não vai criar problema em poder usar uma blusa de frio, né? Mas se às vezes não está servindo ou vai ver que não vai ter utilidade, para poder passar isso para outras crianças, né? Que também certamente vai dar boa utilidade ao recurso público, ao material, beneficiando mais pessoas. Então, os pais também que estão com uniforme, ou às vezes vai para uma rede privada, enfim, tem várias situações, né, que a gente sabe, num universo de 4.500 alunos, né, de mais de 4.500 famílias, pelo menos, a gente tem essas situações que pode também beneficiar outras famílias. Também aqui o Augusto, né, perguntando, a gente falou dessa questão, né, da matrícula, das ações, etc. Ele pergunta: quem tiver dúvida, problema, procura a própria escola ou a secretaria? Os dois, tá? O que é importante, só respondendo bem ao Augusto, olha, eu quero a transferência de uma unidade para outra. Eu preciso ir na unidade que eu quero a vaga e fazer a minha inscrição lá.
porque senão vai na secretaria, eu vou pedir para justamente ir na escola. Mas em outras situações, outras questões de dúvidas e tudo mais, pode ligar na Secretaria Municipal de Educação. Até bom a audiência aí do programa, né? Porque nós estávamos com um problema no telefone da Secretaria de Educação. Ontem o telefone não funcionou. Hoje de manhã os técnicos da Algar estiveram lá, corrigiram o problema, mas às vezes ele está tendo alguma instabilidade. Então, não é que nós não estamos atendendo o telefone. A gente tem servidor lá o dia todo, nós estamos trabalhando das 7 às 4 da tarde, porque a nossa equipe agora ela é mais reduzida por conta do período de férias escolares, mas a gente tem funcionário lá todos os dias, né, podendo atender as ligações. É que, de fato, o telefone ontem estava com problema, mas já foi corrigido hoje, então as pessoas podem ligar na Secretaria de Educação, podem ir lá na secretaria, né? De manhã atende várias famílias, tenho ficado lá bastante tempo, inclusive, para poder atender essas demandas de particularidades das famílias, né? Só saio por uma reunião ou outra quando é necessário, mas tenho ficado sempre na secretaria também para poder dar esse apoio e fazer esses esclarecimentos aos pais. Também aqui, Ana Júlia, parabenizando pelas colocações aí, pelo trabalho, Vitor. E a gente falou, né, também a respeito aí das transferências ao longo do ano, não é? De pessoas que vêm de fora, etc., não é? Se isso é feito na secretaria ou direto nas escolas. Direto nas escolas também, tá? A Secretaria de Educação, assim, para a pessoa entender bem, né? A gente trabalha com as creches, as inscrições, o processo de seleção, as matrículas. Por que na Secretaria de Educação? Porque a gente centralizou esse processo, justamente para dar mais equidade e igualdade no processo de análise, né? Então, a gente centralizou isso na Secretaria de Educação. Então, sempre creche, quero transferência, quero nova vaga, procura a Secretaria de Educação. A partir da pré-escola, porque essa é uma etapa que não é obrigatória, né? As famílias podem ou não colocar a criança na creche. A partir de 4 anos, quando a criança vai para o pré-1, já é dever do Estado garantir vaga para todo mundo. Então, ele pode procurar diretamente a escola mais próxima da sua residência. A situação que acontece, se eu vou na escola mais próxima da minha casa e não tem vaga, aí a pessoa pode procurar a Secretaria de Educação para um remanejamento. Mas sempre o primeiro caminho, quando a gente está falando de escola, criança a partir de 4 anos, é procurar a própria unidade, porque a própria unidade vai ter as condições, tem um secretário, tem um diretor, que consegue ali orientar, né, ou já efetivar de fato a matrícula, né, que é a situação mais comum. A gente falou a respeito de creches e a Rosa aqui perguntando a respeito das creches de instituições parceiras, se isso também é feito na secretaria. Na secretaria também. Então, as creches são conveniadas com a Secretaria de Educação. Também o processo é centralizado na Secretaria Municipal, também justamente para isso. A gente tem um dado, né, concreto dessa lista de espera, porque cada instituição tinha seus próprios processos de seleção e a gente tinha algumas vezes confusões, que as pessoas falavam, mas está priorizando fulano, está priorizando cicrano pelo sobrenome, por isso. Lá a gente, na Secretaria de Educação, a gente não vê sobrenome, a gente não vê isso, né? A gente vê os dados da criança e, como eu disse, né, os critérios de desempate, quais são, né? Primeiro, criança em situação de vulnerabilidade social. Essas crianças têm a prioridade. Quando um órgão da assistência social nos encaminha uma solicitação de crianças que muitas vezes têm pais em situação de drogadição, que é uma denúncia, a criança está na rua com o pai numa situação bastante complexa, essas são as nossas primeiras crianças a serem atendidas. Em segundo caso, as crianças que os pais trabalham. E depois, aqueles demais candidatos à vaga. O que acontece? O processo é feito de setembro e outubro. Lá em setembro e outubro eu tinha a vaga, mas a mãe não trabalha. Foi atendida porque havia vaga. Agora, neste momento do ano, a gente ainda tem algumas vagas, né? Mas não são aquela mesma quantidade, aquele mesmo volume de vagas que nós tínhamos lá em setembro. Então, a gente vai chamando de acordo com a disponibilidade de vagas que vai oferecendo em cada uma das unidades. Mas todo o processo de creche, tanto da rede municipal quanto das conveniadas, é feito na própria Secretaria de Educação. E só relembrando, para quem pegou o programa a partir de agora, dia 24 de janeiro é quando nós reabriremos, então, as inscrições para a creche. Muito bom. Qualquer dúvida, então, né, entrar em contato com a secretaria ou com a escola de referência para se informar. E eu acho que é importante não deixar para a última hora, né, Vitor? Isso, já é importante. As escolas já estão abertas, né, a partir de ontem, né, elas se abriram. Então, pode procurar as escolas municipais, pode procurar a Secretaria Municipal de Educação, né, se eu não estiver lá, não puder atender. A nossa servidora que está lá, a Arlete, ela anota todo mundo, depois a gente vai vendo o que é possível fazer. Nós não conseguimos resolver todos os casos de imediato, né? A gente tem agora essa fase, a inscrição, e depois nós vamos chamar para fazer as matrículas e analisando todos os casos.
não dá para a gente fazer isso de uma hora para outra, porque às vezes atende um e tem um outro que vai chegar depois e vai precisar mais. Então a gente aguarda um pouco, todo mundo procurar a escola, ver as demandas, analisar com bastante critério para poder atender o máximo de pessoas possíveis, né? As aulas começam só no dia 6 de fevereiro, então a gente está no prazo ainda, né, de fazer todo esse processo. Nossos servidores têm que tirar férias agora em janeiro, né? Não tem outra data. Depois que começa o ano letivo, não tem como dar férias para o diretor, para professor, para servidor nenhum da educação, né? Então as pessoas ainda estão de férias, a maior parte dos nossos servidores estão de férias, né? Então a gente precisa aguardar o retorno deles para a gente poder tomar todas as decisões de forma bastante claras e adequadas. Vitor, gratidão sempre pela presença, fica sempre aqui o programa à disposição, não é, para conversar aí com a comunidade, e espero aí que a gente tenha uma volta às aulas tranquila, não é, com as pessoas de fato aderindo, não é, e sabendo da importância das crianças nas unidades escolares. É isso. Obrigado, Luciano, obrigado à TV Educadora por estar aqui mais uma vez, né, podendo esclarecer, né, eu acho que foi uma bateria aí de questionamentos. Espero ter respondido a todos os telespectadores que fizeram questionamentos, mas a gente continua à disposição lá na Secretaria Municipal de Educação. O telefone lá é o 3761-7200 ou 3662-6616. Esses dois telefones, ou de forma presencial, nós estaremos lá para poder esclarecer, para poder fazer as orientações. Também as nossas unidades escolares também, como eu já disse, já retomaram, né? Então eles também podem procurar essas unidades e desejar a todos um excelente ano letivo. A gente tem um ano de muitas conquistas, né? De muito aprendizado, que as crianças estejam felizes e aprendendo na escola, que é o que a gente deseja, né? Então a gente faz um trabalho, todo um preparativo, uma dedicação agora neste momento para poder deixar as escolas mais bem preparadas possíveis para poder atender as crianças. Felizmente, Batatais tem se destacado na educação. A gente tem ótimos indicadores. Quando a gente avalia as comparações aí com outros municípios, os nossos indicadores, nós temos a felicidade, né, de poder entregar uma educação de qualidade para as nossas crianças. É claro que existem muitos problemas ainda, mas eu acho que existe um compromisso muito grande de todo o grupo, né? Eu não falo de mim, mas falo de todo um grupo de servidores, são mais de 500 servidores na Secretaria de Educação, que prestam um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, né? Buscando sempre o atendimento com qualidade às nossas crianças. Então, já os pais, né, aqueles que nos assistem, um ótimo ano letivo. Família é fundamental, importantíssimo dentro da escola para poder acompanhar, para poder cobrar, para poder ser parceiro, acima de tudo, das ações educacionais.